Seja bem-vindo ao canal, você concurseiro e você concurseira, você que estava procurando questões sobre análise combinatória da Banca IBFC, eu separei aqui 53 questões e resolvi todas elas passo a passo para que você possa chegar realmente preparado à tua prova. Se você quiser baixar essas questões, eu vou deixar um link na descrição do vídeo. Chega de enrolação, então vamos para as nossas resoluções. Uma senha de banco é formada por 5 símbolos diferentes. A primeira informação que a gente tem que observar aqui é que os símbolos eles vão ser diferentes. Então vamos colocar 5 tracinhos, 1, 2, 3, 4, 5, sendo que os 3 primeiros são números de 0 a 9. No caso aqui eu tenho 10 algarismos. Temos que lembrar que de 0 até 9 são 10 algarismos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Tem 10 algarismos. Aqui vai ser número, número e número. E os dois últimos são vogais. Aqui vai ser vogal e aqui também vai ser vogal. Se Carlos lembra somente que o primeiro número é o 4, então aqui o primeiro número ele já sabe que é o 4. Então o 4 ele já foi utilizado aqui desses 10. Então o total de tentativas possíveis que ele pode digitar para encontrar a senha correta é. Então aqui no primeiro caso ele usou um algarismo. Então ele usou o 4. Quantos algarismos ele tem para escolher aqui o segundo número? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então ele tem 9 possibilidades para escolher aqui o segundo número. Quando ele escolher o segundo, ele passa a ter apenas 8 possibilidades para escolher o terceiro. Então, vamos colocar aqui 8. Com relação às vogais, eu preciso saber quantas vogais são. A, E, I, O, U. Então, eu tenho aqui 5 vogais. Na primeira escolha, escolheu uma das 5, escolheu o A, só vai sobrar 4. Escolheu o E, também só sobra 4 e assim sucessivamente. Então, aqui nós vamos multiplicar por 4. Fazendo a nossa multiplicação, nós vamos encontrar aqui a quantidade total de tentativas possíveis. Aqui eu gosto de fazer da seguinte forma. Eu gosto de fazer assim. 4 vezes 5, que daria 20. 20 vezes 8, 160. E 160 vezes 9. Porque depois eu vou multiplicar por 1. Então, 160 vezes 9, quanto é que dá? 9 vezes 0 é 0, 9 vezes 6, 54, vai o 5. 9 vezes 1, 9, com 5, 14. Já tem aqui o nosso resultado, 1440 são o total de tentativas possíveis. A alternativa correta vai estar aqui na letra C. Os 12 relatórios produzidos por Paulo em certo dia, 3 deles devem ser sorteados por André para serem revisados no dia seguinte. O total de possibilidades de escolhas desses 3 relatórios é... Então, nesse caso, a gente faz sempre da seguinte maneira. Coloca aqui o nosso PAC. Permutação, arranjos e combinação. Quando que vai ser permutação? Se eu for utilizar aqui os 12 e mudar apenas a ordem, eu tenho uma permutação. Como eu não vou usar, eu vou usar apenas 3, né? Vou pegar dos 12, vou escolher 3. Então, não é uma permutação. Se a minha escolha ela depender da ordem, vai ser um arranjo. Se ela não depende da ordem, é uma combinação. Então, não vai ser arranjo. Nós vamos ter aqui uma combinação. Combinação de N elementos tomados P a P. Agora vem para a segunda etapa, que é colocar a equação. Vai ser N fatorial sobre P fatorial de N menos P fatorial. Aí aqui vamos substituir os valores de N e de P. Quem que é o meu N? O meu N é 12 e o meu P aqui ele vai valer 3. São 12 elementos que eu vou ter aqui que tomar 3 a 3 para descobrir quantas possibilidades eu tenho de escolher 3 relatórios. Então aqui vai ser 12, aqui vai ficar 3 e aqui vai ficar 12 menos 3. 12 menos 3 dá 9. Agora nós vamos trabalhar com o fatorial. Para calcular aqui os nossos fatoriais, como é que a gente vai fazer? A gente vai expandir a parte de cima até ficar com o maior do denominador. No caso vai ficar 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9, que é o maior valor que eu tenho com fatorial no denominador. Por que a gente faz isso? Para poder eliminar esse 9 fatorial com esse. E o 3 fatorial vamos expandir. Vai ficar 3 vezes 2 vezes 1 fatorial. Esse 1 fatorial, tá? Teoricamente, nós temos dois valores do fatorial que vai ser 1. 1 fatorial, o resultado é 1, e 0 fatorial também é 1 o resultado, mesmo que seja 0 fatorial. O foco aqui não é demonstrar esses valores, é só utilizar. Então, a gente vai substituir aqui por 1. 3 vezes 2 vezes 1 dá 6, vai ficar 6. 12 dividido por 6 dá 2, podemos substituir aqui por 2. 2 vezes 11, 22, vezes 10, 220. Então, quando a gente faz a combinação 12 e 3, o resultado é 220, que é o total de possibilidades de escolha desses 3 relatórios. Letra A vai ser nossa alternativa correta. As placas de identificação dos veículos do Mercosul estão sendo implementadas nos países membros do bloco regional. O padrão das placas varia um pouco entre os países, mas deve conter 7 caracteres alfanuméricos. No Brasil, adotou-se a sequência composta por 4 letras e 3 números no formato. Então, esse formato aqui é o que a gente vai estar utilizando, né? Letra, letra,
letra, no caso agora vem um número, né? Coloco o número 1 como representação, letra, número, número. Esse padrão aqui é o padrão novo, né? A gente chama ele de padrão novo, padrão Mercosul. O padrão atual brasileiro é composto por 3 letras e 4 números no formato. Agora temos o formato atual, letra, 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 número, 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 número. Né? No caso aqui é o formato atual. Essa é a ideia, os dois formatos eu já coloquei aqui já de propósito. Em ambos os padrões, utiliza-se o alfabeto latino do padrão ISO, que consiste em 26 caracteres, e os números de 0 a 9. Então, aqui de 0 a 9 nós temos 10 algarismos e nós temos 26 caracteres, né, para colocar nas letras. Assinale a alternativa que indica o aumento percentual possível do número de placas no sistema atual para o modelo Mercosul. Então, nesse caso aqui, como a gente na placa pode repetir as letras ou os números, nós vamos ter no padrão novo, olha só como é que a gente vai calcular o percentual. No padrão novo, nós vamos ter 26 possibilidades para colocar na primeira letra. Na segunda letra, nós temos 26 novamente, pois podemos repetir. Depois, 26. Como agora vai vir um número, então temos 10 possibilidades. Depois vai vir aqui uma letra, 26 novamente. Depois vai vir número 10 e número 10. Então, aqui seria para o padrão novo. Como ele quer o aumento percentual, a gente vai dividir o padrão novo pelo padrão antigo. 26 vezes 26 vezes 26, porque as letras a gente está utilizando aqui 26 caracteres com a possibilidade da repetição. E os números sempre colocaremos aqui 10, pois podemos usar o número também repetido. E no final nós vamos multiplicar por 100, que é para ter o valor percentual. E aí a gente vai descobrir quanto foi o aumento. Então 10 vai com 10 aqui, 10 vai com 10, 10 vai com 10 aqui, acabou 10, não tem mais, né? 3 aqui de baixo, com 3 de cima. Agora vamos no 26. 26 com 26, 26 com 26. O que é que sobrou? Sobrou 26 em cima, 10 embaixo e 100, que é para a gente ver o percentual que vai dar. Aqui o 0 vai com 0, 26 vezes 10 dá 260%. Então, do padrão novo para o atual, nós passamos de 100%, para 260%. Então, quanto é que foi o aumento? O aumento é essa diferença. O aumento aqui é de 160% de possibilidades, né? Assinale a alternativa que indica o aumento percentual possível do número de placas do sistema atual para o modelo do Mercosul. A alternativa correta da questão vai estar aqui na letra B. As senhas bancárias utilizadas nas máquinas de cartões são formadas exclusivamente por números de 0 a 9. De 0 a 9 nós temos 10 algarismos, tá? Temos que lembrar isso. Considere que um banco utiliza senhas de 4 dígitos e restringe a senha ao uso de números diferentes. Assinale a alternativa que apresenta o número de senhas possíveis para cada cartão. Uma das dúvidas que muitas pessoas têm é se eu vou utilizar uma permutação, um arranjo ou uma combinação. Eu vou colocar aqui 3 letras para a gente fazer uma análise. Permutação, arranjo e combinação. Se fosse uma questão de permutação, como aqui eu tenho 10 algarismos, eu teria que utilizar os 10 espaços. Como eu não vou utilizar, eu vou usar só 4, né? Eu vou usar só 4 dígitos, não é uma permutação. Aí eu posso utilizar aqui ou arranjo ou combinação. De que isso depende? Depende se a ordem importa, tá? Como eu estou criando senha, a ordem vai importar, tá? Então, como a ordem importa, não é uma combinação, vai ser um arranjo. Eu posso fazer a questão de duas maneiras diferentes. Eu posso usar a equação do arranjo, ANP, vai ser n fatorial de n menos p fatorial. Então, posso fazer desta forma, colocar aqui, ó, 10 fatorial sobre, aí eu vou ter 10 menos 4 fatorial. Eu posso fazer desta forma, ou eu posso colocar aqui os espaços, os dígitos, né? Quantas possibilidades eu tenho para o primeiro dígito? Eu tenho 10. Se eu tenho 10 dígitos, eu vou escolher um e vou colocar aqui. Depois vai sobrar 9, depois sobra só 8, depois 7. O produto vai dar a minha quantidade, né? Assinale a alternativa que apresenta o número de senhas possíveis. O número de senhas possíveis. 10 vezes 9, 90. 90 vezes 8. Quanto é que dá? 90 vezes 8. 8 vezes 0 é 0. 8 vezes 9, 72. 720. 720 vezes 7. 7 vezes 0 é 0. 7 vezes 2, 14. Vai 1. 7 vezes 7, 49. Com mais 1, 50. Deu 5.040. Se a gente fizer lá no arranjo,
vai dar a mesma coisa. Ó. Fazendo o arranjo de 10 elementos tomados 4 a 4, nós vamos ter 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. Por que para no 6 fatorial? Porque 10 menos 4 dá 6 fatorial. Note que isso aqui é a mesma coisa, tá? São equivalentes. Então, dá para fazer utilizando direto a fórmula ou fazendo desta maneira, né? Colocando aqui a quantidade de possibilidades a cada momento e o resultado vai ser o mesmo, vai ser a letra A. Em um processo de seleção de emprego, há 10 pessoas com formação em ciências exatas e 15 pessoas com formação em ciências humanas. Pretende-se contratar 4 pessoas, sendo que 2 devem ter formação em ciências humanas e 2 devem ter formação em ciências exatas. Assinale a quantidade de grupos diferentes que podem ser contratados nesse processo. Então, nós vamos escolher 2 pessoas, eu vou colocar aqui 2 tracinhos, 2 pessoas que têm formação em ciências humanas. E nós vamos escolher também 2 pessoas que têm formação em ciências exatas. Como que a gente interpreta aqui o nosso problema? Primeira coisa é que nós vamos ter que saber se o meu problema está envolvendo permutação, arranjo ou combinação. Como que a gente faz isso? A gente coloca aqui o famoso PAC e vai analisar. Eu tenho 10 pessoas aqui que têm formação em ciências exatas. Eu vou usar as 10? Não, só vou usar 2. Então já não é aqui uma permutação. Isso vai acontecer também com as ciências humanas. Eu tenho 15 e vou usar só 2. Então não é permutação. Se a ordem da escolha das pessoas tiver influência sobre o resultado, nós vamos ter um arranjo. Como a ordem não tem influência, eu posso pegar em qualquer ordem, eu vou ter um problema de combinação. Só que eu vou ter combinação e, ao mesmo tempo, eu vou ter o princípio multiplicativo. Porque eu tenho uma quantidade de possibilidades aqui para ciências humanas e uma quantidade de possibilidades para ciências exatas. O produto vai dar a nossa resposta. Para fazer o cálculo, eu preciso lembrar aqui da fórmula da combinação. Combinação de n elementos tomados P a P vai ser n fatorial sobre P fatorial que multiplica n menos P fatorial. Então, agora a gente vai fazer o cálculo para 10 elementos tomados 2 a 2, ciências exatas. Então, vai ser 10 fatorial sobre, aqui, 2 fatorial, que multiplica 8 fatorial. Expande o 10, 10 vezes 9 vezes 8 fatorial. Esse 8 fatorial de cima vai com o de baixo. E aqui eu tenho 2 vezes 1. 2 vezes 1 é 2. Então, eu vou ter 10 vezes 9, 90, por 2, 45. Encontramos aqui a quantidade de possibilidades para ciências exatas, 45. Agora nós vamos encontrar para ciências humanas. A diferença é que aqui não vai ser 10, aqui vai ser 15. Então, eu vou colocar aqui um 15. E aqui vai ficar 13. Porque eu vou fazer 15 menos 2, vai dar 13. A minha expansão agora, ela vai até chegar a 13. Só que ela começa em 15. Vai ficar 15 vezes 14, tá? Vezes 14 vezes 13. E aqui eu vou multiplicar 2 fatorial, que é 2 vezes 1, vezes 13 fatorial. Esse 13 fatorial vai ficar aqui para poder a gente eliminar com o de cima. Então, eliminando o de cima, vamos fazer o seguinte. 14 eu vou dividir aqui por 2, vai dar 7. Quanto é 15 vezes 7? Faz aqui do lado. 15 vezes 7. 7 vezes 5, 35. Com o 5 vale 3. 7 vezes 1, 7. Com 3, 10. Deu 105. 105. Aí eu vou pegar esse 105. E agora a gente vai aplicar o princípio multiplicativo para ter as possibilidades totais, que é 105 vezes 45. Vamos fazer aqui em cima. 105 que multiplica 45. 5 vezes 5, 25. Põe o 5 e vale 2. 5 vezes 0 é 0, desce o 2. 5 vezes 1, 5. 4 vezes 5, 20. Põe o 0 e vale 2. 4 vezes 0 é 0, desce o 2. 4 vezes 1, 4. 5, 2, 7, 4. Então, nós vamos ter aqui, ó, 4.725 possibilidades. Alternativa correta da questão, letra C. Em uma prateleira de uma biblioteca, deseja-se dispor 4 livros de maneiras distintas. Sabendo que a prateleira possui 10 espaços em que os livros podem ser colocados, assinale a alternativa que apresenta corretamente a quantidade de maneiras que esses livros podem ser dispostos nessa prateleira. Então, o primeiro ponto que você vai ter que observar nessa questão é: nessa questão, eu vou usar o princípio fundamental da contagem, um arranjo, uma combinação ou uma permutação. Eu tenho 10 prateleiras e eu quero colocar aqui 4 livros, né? Dispor esses 4 livros. Eu vou considerar aqui como A, B, C e D. Nesse caso, a gente vai usar o princípio fundamental da contagem, só que o princípio fundamental da contagem ele é dividido em aditivo e multiplicativo.
Nesse caso vai ser o multiplicativo. Como é que funciona? Eu vou colocar aqui, ó, princípio fundamental da contagem. Nós vamos ter aqui, para colocar o primeiro livro, eu vou considerar o livro A. Eu tenho 10 possibilidades, então eu vou ter 10 vezes. Coloquei esse livro A. Esse livro A ele pode estar aqui, ele pode estar aqui, ele pode estar em qualquer um desses espaços. Coloquei esse livro A em um desses espaços, quantos espaços vai sobrar para colocar o livro B? Só vai sobrar 9. Então eu posso colocar o B em qualquer canto. Eu teria 9 possibilidades. Depois que eu coloco o A e coloco o B, isso aqui não importa onde eu estou colocando esses livros, né, em qual espaço vazio, agora eu vou colocar o C. Então, colocando o livro C, vou colocar o C nesse ponto. Eu só tinha 8 possibilidades. E para colocar o livro D, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 possibilidades. Fazendo a multiplicação, nós vamos encontrar o valor, né, a quantidade de maneiras que nós podemos dispor essa prateleira. 10 vezes 9 dá 90. 90 vezes 8, a gente faz 9 vezes 8 dá 72 e repete o zero, 720. 720 vezes 7 já ficou o número maior, então a gente coloca aqui do lado e resolve. 7 vezes 0 é 0, 7 vezes 2, 14, vai 1, 7 vezes 7, 49, com mais 1, 50. Então, nosso resultado aqui vai ser 5.040 possibilidades. A alternativa correta da questão vai estar na letra B. A senha de um banco é formada por 3 caracteres. Aí aqui você já coloca 3 tracinhos. 1, 2, 3. Sendo uma vogal minúscula. Então aqui vai ser uma vogal. E aqui eu tenho 5 possibilidades. Vou colocar aqui um 5P. Vai ser o A, E, I, O, U. São 5 possibilidades. E 2 números, de 1 a 8. Então tem aqui número, número. Só que eu posso ter essa senha como vogal, número, número. Eu posso ter como número, vogal e número, ou número, número, vogal. Eu tenho aqui 3 possibilidades para fazer. Então, o que a gente vai fazer nesse caso? Nós vamos calcular uma e vamos multiplicar por 3. Nessas condições, o total de senhas possíveis que podem ser formadas é. Outro detalhe é que a questão não fala se eu posso ou não repetir os números. Quando a questão não fala, a gente considera que pode repetir. Por exemplo, eu poderia criar uma senha aqui, ó, A11. Então, aqui eu tenho a repetição. Então, como ela não falou que não podia repetir, eu vou considerar que se pode repetir. Vogal, número e número. Quantas possibilidades de vogais eu tenho? 5. Quantas possibilidades de número eu tenho de 1 a 8? Eu tenho 8. E como eu posso repetir aqui, eu vou usar 8 novamente, e não 7. Se a questão tivesse dito, olha, não pode repetir o número, você usaria 7. Só que nesse caso, quando a questão não aparece essa imposição, você considera que há a possibilidade da repetição. Então, aqui eu tenho 5 vezes 8, que dá 40. 40 vezes 8, né? 4 vezes 8 dá 32. E repete o zero. Só que eu vou pegar esse número e vou multiplicar por 3, porque eu tenho 3 possibilidades diferentes de fazer aqui a nossa arrumação, né? da senha. Então, eu vou colocar aqui 320 e vou multiplicar por 3. 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. Então, eu tenho 960 possibilidades. A alternativa correta da questão é a letra A. Numa empresa, há 3 vagas de analista financeiro e há 7 pretendentes. Então, tem lá 3 vagas, 1, 2, 3. Vou considerar aqui como vaga 1, vaga 2 e vaga 3. E eu tenho uma quantidade de pessoas concorrendo a essas 3 vagas que é maior. Eu tenho 7 pretendentes. O total de possibilidades de escolha que o diretor da empresa tem para o preenchimento dessa vaga é... Então, aqui nós vamos analisar da seguinte maneira. Primeiro, eu preciso saber se é permutação, se é arranjo ou combinação. Permutação não vai ser. Por que não vai ser? Porque a quantidade de espaços que eu tenho é menor do que a quantidade de pessoas para alocar. Quando a gente fala em permutação, nós temos a quantidade de espaços igual à quantidade de elementos. E aí a gente só faz a troca das posições. Então, não é permutação. Quando é que vai ser um arranjo? Quando a ordem importar. Como aqui a ordem não vai importar, não vai ser um arranjo. Então, a gente vai fazer uma combinação. Qual é a fórmula da combinação? Né? Qual é a equação? Combinação de n elementos tomados P a P é n fatorial sobre P fatorial que multiplica n menos P fatorial. Aí, aqui no nosso caso, a combinação vai ser de 7 elementos tomados 3 a 3. Então, vamos ter 7 fatorial sobre 3 fatorial e 7 menos 3 vai dar 4. O que a gente vai fazer a partir daqui? Agora a gente vai expandir esse termo maior, que é o 7 fatorial. Vai ficar 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Sempre a gente para no valor que tenha o maior número aqui embaixo. Como o maior número aqui é 4, eu paro no 4.
Eu vou colocar aqui 4 fatorial. E esse daqui, o 3 fatorial, eu vou expandir. Vai ficar 3 vezes 2 vezes 1. Feita a expansão aqui do 3 fatorial. 4 vai com 4. 3 vezes 2 vezes 1 dá 6. Então, a gente vai eliminar aqui esse 3 vezes 2 vezes 1, que esse pacote todo aqui vai dar 6. A gente vai eliminar com esse 6. Quem que vai sobrar? 7 vezes 5. Quanto que é 7 vezes 5? 7 vezes 5 dá 35. Então, o diretor ele tem um total de 35 possibilidades de escolha. A alternativa correta da questão, letra D. O anagrama é um jogo de palavras que resulta do rearranjo das letras de uma palavra para produzir outras palavras ou expressões, utilizando todas as letras originais exatamente uma vez. Estas novas palavras podem ou não serem verdadeiras palavras, ou apenas sequências de letras sem sentidos em um idioma. Considere a palavra escolar, sendo TA o total de sequências possíveis com estas 7 letras e TE o total de anagramas dessas mesmas 7 letras que começam com a letra E e terminam com a letra R. Assinale a alternativa correta. Então, ele quer que a gente faça uma relação entre TA, tá? TA que ele está dizendo que é o total de sequências possíveis com essas 7 letras, dividido aqui por TE, que vai ser uma das condições. Então, nesse caso, quando nós temos questões que envolvem anagramas, que tipo de conteúdo nós temos, né? Temos que aprender a identificar qual é o conteúdo que está sendo cobrado na questão. Então, aqui ele está falando sobre anagramas. Falou de anagramas, você vai correr aqui para permutações. Só que as permutações elas são divididas em 3 tipos. Permutação simples, permutação com repetição e permutação circular. Eu vou dar um exemplo aqui, basicamente, de cada um, só para você entender o que a gente vai estar utilizando. Imagina que eu tenho a palavra Tiago, né? O meu nome aqui, Tiago. Tem alguma letra repetida? Não. Então, aqui seria uma permutação simples de 5 letras. Seria 5 fatorial. Agora, se eu pegar uma palavra que tenha letras repetidas, por exemplo, ele, né? Vou pegar aqui uma bem pequena, ele. Note que o E ele aparece 2 vezes. Então, na hora de fazer a minha permutação seria 3 fatorial, que seriam 3 letras, dividido por 2 fatorial, que seria a repetição da letra E 2 vezes. Essa seria outra possibilidade. Ou uma permutação circular. Imagina que você tem aqui uma mesa redonda e você tem 4 cadeiras, certo? E nessas cadeiras você tem aqui as letrinhas. Colocar aqui A, B, C e D. Então, quantas formas tem de você fazer as permutações aqui? Como é uma mesa, né, como é circular, a permutação vai ser dada por n menos 1 fatorial. Como o meu n seria 4, seriam 4 possibilidades, a permutação seria 3 fatorial. Então, eu tenho esses 3 tipos de situações. Na minha questão, o que eu tenho? Eu tenho aqui o seguinte, eu tenho a palavra escolar, aí eu vou observar se tem alguma letra repetida. Não tem nenhuma letra repetida, quantas letras são? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E ele ainda coloca aqui, né? São 7 letras. Então, o número TA aqui que ele está procurando vai ser 7 fatorial. Então, vou colocar aqui. Quando a gente for fazer o TE, olha só o que vai acontecer. Vai acontecer algo interessante. Ele quer que comece com E e termine com R. Então, ele vai fixar a letra E e vai fixar a letra R. Dentro aqui, quantas letras vão ficar ainda? Vão ficar 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui nesse caso, eu vou permutar apenas... Deixa eu tirar esse R aqui um pouco mais para frente. Eu vou permutar apenas essas 5 letras. Elas que vão ficar mudando de posição. Nem o E, nem o R vai mudar. Então, é como se eu tivesse uma palavra que tem apenas 5 letras. E nenhuma repetida. Então, eu vou ter 5 fatorial. Fazendo aqui, ó, 7 fatorial vezes 6 vezes 5, porque a gente vai até parar aqui. Até parar que eu estou falando é chegar a um número que seja igual ao denominador. O número de cima que tem um fatorial é maior, então a gente vai conseguir eliminar. Olha só como ficou bem fácil. 7 vezes 6, 42. Então essa relação de TA sobre TE vai dar 42. A alternativa correta da questão, letra D. Em um restaurante por quilo, as cubas de comida se dividem conforme a tabela. Então eu tenho aqui a cuba da mistura, que vai ter bife acebolado, carne moída e proteína de soja, a base, né, que é o arroz, feijão, macarrão, alho e óleo, e o acompanhamento, salada de alface, berinjela e legumes. Cada um eu tenho 3 opções, né? 3 opções para cada um. Considere pratos que contenham um alimento de cada tipo, mistura, base e acompanhamento. Então,
eu vou criar aqui um prato onde vai ter um alimento de cada um, né? No caso da mistura, eu tenho 3 possibilidades, a base eu também tenho 3 possibilidades e o acompanhamento eu também tenho 3. E que incluo todos esses tipos. Então, ele vai ter que escolher sempre um de cada para poder fazer o prato, para montar o prato. Assinale a alternativa que indica corretamente o número de pratos que se pode montar. Então, temos aqui 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Que tipo de questão é essa? É muito importante você saber qual é o tipo de questão que você está fazendo. Nesse caso aqui, nós temos uma questão que está dentro do conteúdo de análise combinatória, tudo bem, mas ele está envolvendo aqui o princípio fundamental da contagem. O princípio fundamental da contagem ele se divide em 2 tipos, que é o aditivo e o multiplicativo. Nesse caso aqui, nós temos o princípio fundamental da contagem, o multiplicativo. Nós vamos multiplicar 3 opções de mistura vezes 3 opções de base e 3 opções de acompanhamento e vamos encontrar o resultado 27, a alternativa correta da questão, letra B. Uma empresa irá premiar os 3 melhores vendedores do mês dentre seus 8 vendedores. Se o prêmio a ser sorteado é igual para os 3, então o total de trios diferentes que poderão ser premiados é. Então, nesse caso, a gente vai analisar aqui se vai ser arranjo, se vai ser combinação ou permutação. Permutação não vai ser. Por quê? Porque eu vou sortear 3 de um total de 8. A permutação é se eu usasse os 8 vendedores, né? Os 8 espaços, só trocassem a ordem. Agora a gente vai sortear 3 pessoas. Então, eu vou ter o primeiro, o segundo e o terceiro lugar. Normalmente, nesse tipo de questão que envolve sorteio, nós temos o arranjo. Porque o arranjo ele está relacionado com a posição, né? Com a ordem. Só que nessa questão não vai ser arranjo, vai ser combinação. Por que vai ser combinação? Porque para o sorteio, o prêmio vai ser igual para eles. Então, não importa quem vai ser o primeiro, o segundo ou o terceiro. Eles vão receber a mesma coisa. Eu estou considerando aqui um valor X qualquer. Então, como a ordem não importa, não vai ser um arranjo, vai ser uma combinação. Aí coloca a equação da combinação de n elementos tomados P a P, n fatorial sobre P fatorial, que multiplica n menos P fatorial. Vamos colocar a combinação de 8 elementos tomados 3 a 3. Vamos ter aqui 8 fatorial sobre 3 fatorial, que multiplica 5. Por que 5? Porque vai ser n menos p, 8 menos 3. Agora você vai expandir o 8 até chegar no 5, que é o maior valor que você tem. 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial, o maior valor no denominador. O 3 vai ficar 3 vezes 2 vezes 1. E aqui o 5 fatorial você deixa do jeito que está para poder eliminar. 3 vezes 2 vezes 1 dá 6, então a gente vai eliminar com esse 6. 8 vezes 7, quanto é que dá? Combinação 8, 3, 56, a alternativa correta da questão vai estar aqui na letra B. Total de números de 3 algarismos não repetidos que podem ser formados utilizando os números 4, 5, 6 e 7 é igual a. Então, nós temos aqui 4 algarismos, certo? Queremos formar um número que tenha 3, mas não pode ser repetido. Então, vamos pensar da seguinte forma. Se eu tenho 4 algarismos e eu quero formar um número que tem 3, aqui nesse caso nós vamos usar o princípio fundamental da contagem, o multiplicativo. Então, quantas opções eu posso colocar aqui na primeira caixinha, o primeiro algarismo? Eu tenho 4 algarismos, então eu posso usar 4. Quando eu usar um deles, pode ser o 4, pode ser o 5, o 6 ou o 7, qualquer um deles, só vai me sobrar aqui 3 opções. Eu vou fazer um exemplo de um número só para a gente entender melhor. Imagina que eu peguei aqui o 6. Peguei o 6. Quantas opções eu tenho agora para colocar no segundo algarismo? Eu tenho 3 opções. Pode ser qualquer um, mas eu tenho 3 opções. Então, 3 opções. Vou escolher aqui o 7. Eu coloquei o 7. Quantas opções eu tenho agora? Eu tenho 2, que é o 4 e o 5. Então, aqui, quando a gente faz o princípio fundamental da contagem, o que a gente está colocando é a quantidade de opções que nós temos. Vamos supor que eu escolhi aqui o 4. Então, aqui eu tenho um número que tem 3 algarismos, e eles não são repetidos. Então, nesse caso, qual é o total de possibilidades que eu vou ter? 4 vezes 3 vezes 2, 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24. 24 é a nossa resposta, a alternativa correta da questão, letra C. Em certa cidade, as placas de veículos são formadas por 2 letras e 3 algarismos. Então, você já coloca aqui a formação da placa. Letra, letra, algarismo, algarismo e algarismo. Sendo que a primeira letra é vogal, a gente já sabe que aqui eu vou colocar uma vogal. A segunda letra é uma consoante. E o último número é um número ímpar. Essas são as condições aqui para a formação da placa.
Nessas circunstâncias, o total de placas distintas, que podem ser formadas utilizando 26 letras do alfabeto, e os algarismos 1, 2, 3, 4, 6 e 8, não podendo repetir algarismo numa mesma placa, é. Então, aqui nós vamos utilizar o princípio fundamental da contagem. Como que a gente faz a análise da questão? Quantas vogais eu tenho? Eu tenho 5 vogais de um total de 26 letras. Então, aqui vão ser 5. Quantas consoantes eu tenho? Eu tenho 21, né? 26 menos 5 vai dar 21. Agora, com relação aos algarismos, é onde vai ter aqui uma pegadinha, tá? Nós temos quantos algarismos que são ímpares desse total aqui? Nós temos 2, o 1 e o 3. Então, eu vou ter aqui 2 possibilidades. Só que eu tenho que incluir ainda a situação aqui desses 2 algarismos. Como eu tenho 6 algarismos e aqui eu só coloco 1, eu tenho 2 possibilidades, mas eu só uso 1. Então, quando eu uso um desses algarismos, sobram 5. Então, eu vou ter 5 possibilidades para colocar aqui. Depois que eu usar mais 1, eu só vou ter 4 possibilidades. O produto vai me dar a quantidade de placas distintas. Então, vamos fazer aqui a nossa multiplicação. Eu vou fazer 5 vezes 21, para a gente ver quanto é que vai dar. 5 vezes 21. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 105. Tá? Aí eu posso fazer aqui vezes 5. Tá? Vamos fazer na ordem, né? 105 vezes 5. 5 vezes 5, 25. Põe o 5 e vai ao 2. 5 vezes 0 é 0. Desce o 2. 5 vezes 1, 5. 525. Agora eu vou multiplicar vezes 4. 4 vezes 5, 20. Põe o 0 e vai ao 2. 4 vezes 2, 8. Com 2, 10. Põe o 0 e vai 1. 4 vezes 5, 20. Com mais 1, 21. E agora eu vou multiplicar por 2. Vezes 2. 2 vezes 0 é 0. 2 vezes 0 é 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Então, eu tenho aqui, pelo princípio fundamental da contagem, um total de 4.200 placas distintas. Alternativa correta da questão, letra A. Uma sorveteria dispõe de 5 sabores diferentes de sorvetes de massa. O total de maneiras distintas que se pode saborear um sorvete com 2 bolas, considerando que as bolas podem ser do mesmo sabor, é. Então, nesse caso, nós temos um caso particular de combinações. Nós temos combinações com repetições. Como é que a gente resolve esse tipo de problema? Eu vou fazer aqui da forma intuitiva para a gente analisar, considerando aqui os 5 sabores com 5 cores, né? Cada um uma cor diferente. Nós podemos ter aqui as bolas sendo da mesma cor, então nós poderíamos repetir aqui. Poderia ter, por exemplo, essa combinação aqui preto-preto, azul com azul, laranja com laranja, vermelho com vermelho e verde com verde. Já teríamos 5 possibilidades. E como eu tenho aqui a possibilidade de 2 bolas e são 5 sabores, nós temos mais 10 combinações, totalizando 15. Quais seriam as outras 10 combinações? Eu poderia ter aqui o preto com azul, laranja, vermelho e verde, teria 4 possibilidades. Poderia ter aqui também o azul com laranja, vermelho e verde, mais 3. Laranja com vermelho e verde, mais 2. E o vermelho com verde com mais 1. Totalizando aqui o somatório, 10 com as repetidas aqui mais 5, 15. Certo? Essa seria uma possibilidade. Porém, se a quantidade de sabores aqui e de bolas fosse bem maior, a gente não conseguiria resolver desta forma. Então, a gente teria que usar a equação para combinações com repetições, que é justamente essa. E aí nós vamos aplicar e vamos encontrar o mesmo resultado. A combinação com repetição, no caso aqui de 5 sabores, tomados 2 a 2. Quanto que vai ser? Vai ser o meu N, tá? Que é 5, com mais P, que é 2. 5 mais 2 menos 1, fatorial, dividido por 2 fatorial, que multiplica quem? N menos 1. No caso aqui, o meu N é 5, 5 menos 1, fatorial. 5 mais 2, 7 menos 1, 6, 6 fatorial, dividido aqui por 2 fatorial, que multiplica 4 fatorial. 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, dividido por 2 vezes 1, vezes 4 fatorial. 4 fatorial vai com 4 fatorial. 6 vezes 5 dá 30. 2 vezes 1 dá 2. 30 dividido por 2, 15 possibilidades. Então, a alternativa correta da questão, sem sombra de dúvidas, vai estar aqui na letra B. Então, nesse caso, daria para fazer de forma intuitiva, consideraria os sabores como cores, ficaria até mais fácil de fazer a questão. Antônio Alves utiliza como senha para seu computador as 5 letras do seu sobrenome. Então, ele está usando aqui todas as letras, está utilizando aqui a palavra Alves, né? Vou colocar aqui tudo em maiúsculo. E aí, quando nós utilizamos todas as letras do nosso conjunto, temos uma questão sobre permutação.
Resta a gente saber se a permutação ela vai ser simples ou com repetição. Como que a gente verifica isso? Verificamos se tiver alguma letra repetida. Se não tiver nenhuma letra repetida, é uma permutação simples. P de n vai ser dado por n fatorial. Como aqui não tem letras repetidas, nós vamos ter P de 5 e vai ser 5 fatorial. Só que ele coloca um detalhe aqui, ó, fora a original, né? Fora da ordem original. Então, essa primeira palavra aqui, o Alves, a gente vai ter que descontar depois que a gente fizer a permutação. Assinale a alternativa que indica quantas possibilidades de senha são possíveis de obter desta forma. Então, vamos calcular 5 fatorial. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E depois a gente vai descontar 1, que é a própria palavra Alves. 5 vezes 4 dá 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. 120 vezes 1, 120. Então, 120 menos 1, 119 possibilidades. A alternativa correta da questão vai estar aqui na letra B de bola. 5 alunos serão divididos por sorteio em 2 grupos da seguinte forma. Então, eu já sei aqui que serão 5 alunos. Vou colocar aqui 5 tracinhos, 1, 2, 3, 4, 5, e que serão divididos esses alunos aqui em 2 grupos. Vou considerar como grupo 1 e grupo 2. Como é que vai ser feito o sorteio? O primeiro aluno sorteado será o líder do grupo 1. O segundo aluno sorteado irá integrar o grupo 1 junto com o primeiro aluno. O terceiro aluno sorteado será o líder do grupo 2. Os 2 alunos restantes irão integrar o grupo 2. Assinale a alternativa que indica de quantas formas esta divisão em grupos pode ocorrer. Então, nós temos aqui 5 alunos. Eu vou colocar aqui a ordem dos sorteados. Tá? Esses números que eu estou colocando aqui correspondem à ordem dos sorteados. E nós temos também a questão aqui do líder. Eu vou ter o líder do grupo 1, que vai ser o primeiro sorteado. O primeiro sorteado aqui vai ser o líder do grupo 1. Depois eu vou ter o integrante, vou colocar um izinho, que é o segundo sorteado. Eu sorteei o primeiro, vai ser o líder do grupo 1. Sorteei o segundo, vai ser integrante do grupo 1. Sorteei o terceiro, vai ser o líder do grupo 2. E aí o restante aqui, no caso, o quarto e o quinto não vai precisar de sorteio, porque eles vão integrar o grupo 2. Então, nessa configuração, o que nós temos? Nós temos, na verdade, aqui que sortear esses 3 primeiros. Então, se a gente sorteia aqui, ver qual que é a quantidade de maneira, a quantidade de formas que nós temos de sortear esses 3 primeiros, nós já temos a nossa resposta. Aqui, nesse caso, vamos usar o princípio fundamental da contagem. Para sortear o primeiro, como são 5, nós temos 5 possibilidades. Sorteei o primeiro, tem 5 possibilidades. Para sortear o segundo, como eu já sorteei 1, eu só vou ter 4. E para sortear o terceiro, eu só vou ter 3 possibilidades. Então, pelo princípio fundamental da contagem aqui, o multiplicativo, nós vamos ter 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60. São 60 formas, né, de fazer essa divisão entre esses 2 grupos. A alternativa correta da questão vai estar aqui na letra A. O comandante de uma tropa com 10 soldados irá escolher os 4 melhores soldados para receberem cada um uma mesma condecoração. O total de possibilidades distintas de escolha desses 4 soldados é igual a. Então, aqui precisamos verificar se nós temos aqui uma permutação, um arranjo ou uma combinação. A permutação seria se a gente utilizasse aqui os 10 soldados e mudasse apenas a ordem entre eles. Como nós não vamos fazer isso, vamos utilizar apenas 4, ou vai ser um arranjo ou vai ser uma combinação. Quando que vai ser um arranjo? Quando a ordem importar. Só que aqui ele coloca que cada um vai receber a mesma condecoração. Então, o primeiro, segundo, terceiro e quarto, eles vão receber a mesma condecoração. Vou chamar aqui de X. Como a condecoração não vai mudar, ou o prêmio não vai mudar, poderia dizer, então não importa a ordem aqui, se ele vai ser o primeiro ou o quarto, a condecoração vai ser a mesma. Não vai ser arranjo, vai ser combinação. Combinação de NP é dado por N fatorial sobre P fatorial, que multiplica N menos P fatorial. E aí, nós vamos fazer a nossa combinação de 10 elementos tomados 4 a 4. Vai ficar 10 fatorial sobre 4 fatorial, que multiplica 10 menos 4 fatorial. Vamos ficar aqui com 10 fatorial sobre 4 fatorial vezes 6 fatorial. Como que a gente resolve isso? Nós vamos expandir aqui o 10 até chegar em 6. 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. E aí para. Aqui a gente coloca o 6 fatorial para poder a gente eliminar e o 4 a gente expande. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 2 dá 8, então a gente vai eliminar esse 8 aqui de cima.
9 dividido por 3 dá 3. Então, eu vou ter 10 vezes 3, 30, vezes 7, 30 vezes 7 vai dar 210. Então, ele tem aqui 210 possibilidades distintas de escolher esses 4 soldados. A alternativa correta da questão está na letra D. Para abrir um cofre, é necessário saber uma sequência de 3 letras diferentes dentre as 10 primeiras letras do alfabeto. Sabendo que a primeira letra da sequência é uma vogal e a terceira letra é uma consoante, então o total de sequências possíveis que podem ser formadas para abrir o cofre é. Então, nesse caso aqui, nós vamos fazer o seguinte, vamos montar o nosso problema, são 3 letras, a primeira tem que ser uma vogal e a última tem que ser uma consoante, né? No caso, a primeira letra é uma vogal, a terceira letra é uma consoante. Nós vamos pegar aqui essas 10 primeiras letras do alfabeto e vamos escrever para a gente saber quantas consoantes e quantas vogais nós temos. Então, vamos lá. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Beleza, são as 10 primeiras letras do alfabeto. Então, temos aqui o A, o E e o I, que são vogais. A, E e I, então temos 3 possibilidades de vogais. E o restante, né, as outras 7 letras vão ser consoantes. Então, nós já sabemos que aqui vai ser 7. Como nós temos 10 letras e vamos utilizar uma letra aqui, uma letra vai ser utilizada como vogal e uma letra como consoante, só vai sobrar aqui 8 possibilidades. Então, aplicando aqui o princípio fundamental da contagem, o multiplicativo, nós vamos multiplicar aqui 3 vezes 8 vezes 7 e vamos encontrar a nossa resposta. 3 vezes 8 vai dar 24, vou colocar aqui direto. E o 24 nós vamos multiplicar por 7. 24 vezes 7, 7 vezes 4, 28, põe um 8 e vai ao 2. 7 vezes 2 vai dar 14, com mais 2, 16. Então, nossa resposta aqui vai ser 168 possibilidades para abrir, né? O total de sequências possíveis que podem ser formadas para abrir o cofre é 168, a alternativa correta da questão, letra B. Para valorizar seus funcionários, uma empresa irá sortear 3 viagens para a Disney entre seus 10 funcionários, de modo que cada funcionário poderá ganhar somente uma viagem. O total de possibilidades distintas de sorteio para esses funcionários é. Então, nesse caso, a primeira coisa que você vai fazer é avaliar se vai ser arranjo, combinação ou permutação. Permutação seria se a gente utilizasse aqui os 10 funcionários e trocasse apenas a ordem. Então, não é uma permutação. O arranjo seria se a ordem importasse. Porém, como as viagens são idênticas, não importa quem vai sair em primeiro, em segundo ou em terceiro. Vai ser uma viagem para Disney para cada um deles. Então, como a ordem não importa, não vai ser um arranjo. Sobrou o quê? Uma combinação. Então, vamos ter uma combinação de n elementos tomados P a P. Colocar a equação n fatorial, P fatorial sobre n, no caso aqui que multiplica, né? N menos P fatorial. É sempre bom colocar a equação até memorizar. Depois que memorizar, você pode colocar os valores direto, né? Combinação de 10, 3, 10 fatorial sobre 3 fatorial, que multiplica 7 fatorial. De onde veio o 7? 10 menos 3, que é n menos p. Estou colocando aqui direto. 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial. Para no 7 para poder a gente eliminar com o de baixo. 7 vai com 7. 3 vezes 2 vezes 1. Aqui nós vamos simplificar, vai ficar 10 que multiplica 3 vezes 4. De onde veio o 3 e de onde veio o 4? 9 dividido por 3 dá 3 e 8 dividido por 2 dá 4. 10 vezes 3, 30 vezes 4, 120. Então, nós temos aqui 120 possibilidades distintas de sorteio para esses funcionários. A alternativa correta da questão está aqui na letra A. Com os algarismos 0, 1, 3, 4, 6 e 7, o total de números de 3 algarismos sem repetição que podem ser formados é igual a. Nesse caso, a gente vai resolver pelo princípio fundamental da contagem, o multiplicativo. Nós temos aqui a primeira posição do número, a segunda posição e a terceira. Na primeira posição, olhando aqui para esses números, quantas possibilidades eu tenho? Só tenho 5. Apesar de ter 6 algarismos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu só tenho 5 possibilidades, porque eu não posso começar um número com 3 algarismos utilizando o 0. Então, aqui eu tenho 5 possibilidades. Quando eu escolher um desses números, por exemplo, se eu tivesse escolhido aqui o 4, eu volto a ter 5 possibilidades, porque para a segunda posição eu posso colocar o 0. Então, eu volto a ter 5 possibilidades. Vamos supor que eu escolhi o 0. Aqui eu estou supondo que eu escolhi primeiro o 4, agora escolhi o 0. E agora, quantas possibilidades eu tenho para colocar no último número? Eu tenho 1, 2, 3, 4.
Tenho 4 possibilidades, posso escolher qualquer um deles. Vamos supor que eu tenha escolhido um. Então, esse aqui seria um dos números com 3 algarismos. E a quantidade de números que eu consigo formar vai ser o produto aqui entre 5 vezes 5 vezes 4, pelo princípio fundamental da contagem, o multiplicativo. Então, vamos ter 5 vezes 5 vezes 4, 5 vezes 5 dá 25, e 25 vezes 4 dá 100. Então, eu tenho 100 possibilidades. A alternativa correta da questão vai estar aqui na letra C. Questão 31 da Banca IBFC diz o seguinte: o total de anagramas que começam com a letra O, que podem ser formados com a palavra concurso é... Então, quando nós trabalhamos com anagramas, nós estamos trabalhando com permutações. Você pode eliminar todas as outras coisas, vamos trabalhar com permutação. A diferença é que eu preciso saber se a minha permutação ela é simples ou com repetição. Então, olhando aqui para a nossa palavra concurso, primeiro você vai contar quantas letras tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8, só que eu tenho que garantir que vai começar com a letra O. Então, eu vou ter aqui a letra O, ela vai ser fixa. E aí eu vou ter 7 espaços. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dentro desses 7 espaços, vamos supor que eu tire essa letra O aqui. Ela vai ser fixa. Pode ser qualquer uma das duas, não vai fazer diferença. Fixei a letra O, então eu tenho 7 letras para trabalhar. Dentro dessas letras, eu tenho alguma repetida? Tenho, eu tenho a letra C. Ela aparece aqui 2 vezes. Então, a minha permutação ela vai ser 7 fatorial dividido por 2 fatorial. Eu tenho uma permutação com repetição. Eu tenho uma letra repetida, então eu tenho que colocar aqui a divisão pela quantidade de letras repetidas fatorial. No caso aqui são 2 letras repetidas, 2 vezes a letra C, fica 2 fatorial. Expandimos agora o 7 fatorial, 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, e aí a gente vai parar para poder eliminar esse 2 fatorial com esse. E vamos fazer agora a nossa multiplicação. Eu gosto de fazer a multiplicação do menor para o maior, tá? Não tem problema. Você pode fazer 7 vezes 6 vezes 5. Eu gosto de fazer o seguinte: 3 vezes 4, 12. 12 vezes 5, 60. 60 vezes 6, 360. E 360 vezes 7 eu vou fazer aqui do lado. 360 vezes 7. 7 vezes 0 é 0. 7 vezes 6, 42. Põe o 2 e vai ao 4. 7 vezes 3, 21, com mais 4 vai dar 25. Então, a nossa quantidade aqui de anagramas vai ser 2.520. A alternativa correta da questão está aqui na letra A. Paulo quer assistir um filme e tem disponível 5 filmes de terror, 6 filmes de aventura e 3 filmes de romance. O total de possibilidades de Paulo assistir a um desses filmes é de... Então, ele tem 5 filmes de terror, nós temos aqui 5 possibilidades, mais 6 possibilidades aqui com os filmes de aventura, com mais 3 possibilidades dos filmes de romance. Como você sabe que é uma soma, não é uma multiplicação? Porque aqui nós temos o princípio fundamental da contagem, o aditivo. E o princípio aditivo nós vamos identificar ele dentro do texto com o I. Ó. Paulo quer assistir um filme e tem 5 filmes de terror e, aqui, ó, e 6 filmes de aventura e 3 filmes de romance. Então, esse I que nós temos aqui dentro do texto, ele equivale à nossa soma. Como ele quer assistir apenas um desses filmes, então ele vai ter aqui, ó, 5 com mais 6, 11, com mais 3, 14. Ele tem 14 possibilidades de escolher apenas um desses filmes. A alternativa correta vai estar aqui na letra D. Considere que em uma certa região, cada placa dos automóveis é composta por 2 letras dentre as 10 primeiras do alfabeto, e 3 números dentre os algarismos 1, 2, 3, 4 e 5. O total de placas diferentes possíveis a serem confeccionadas para essa região é igual a... Então, a questão ela induz a gente pensar da seguinte forma: letra, letra, número, número e número. São 2 letras e 3 números. Só que ela não colocou a possibilidade... Tá? Não ficou claro que não poderíamos fazer o embaralhamento entre as letras e os números. Então, é uma questão que deveria sim ter sido anulada, mas a gente vai resolver como a banca espera. E é importante você aprender a fazer a resolução como a banca espera para poder você resolver na hora da tua prova. Então, vamos lá. São 2 letras dentre as 10 primeiras do alfabeto e não pode haver aqui a repetição, porque ele quer que as placas sejam diferentes. Então, eu não vou usar a mesma letra. Então, eu vou ter 10 possibilidades aqui no primeiro momento, depois eu vou ter apenas 9 possibilidades. Se eu tenho 10 letras do alfabeto, se eu pego uma dessas letras, quantas possibilidades eu tenho para colocar aqui na primeira
opção. Nós temos 10, depois temos 9. Com relação aos números, eu vou ter aqui 5 números, tá? Então, para o primeiro número aqui, eu vou ter 5 possibilidades. Depois eu teria 4 e depois eu teria 3. Então, a banca esperava isso aqui, só que poderíamos ter, por exemplo, letra, número e número. Ela não falou que não poderia ter uma placa nesse formato, tá? Ela colocou aqui apenas que cada placa dos automóveis é composta por 2 letras e 3 números, mas ela não diz aqui que tem que ser exatamente nessa sequência, tá? Ela teria que colocar isso muito claro para que não houvesse nenhum tipo de dúvida entre a possibilidade de a gente fazer as permutações. Fazendo aqui o cálculo como a banca esperava, nós vamos ter aqui 10 vezes 9, 90. 90 vezes 5, vamos ver quanto é que dá. 90 vezes 5. 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 9, 45. 450, então, ó, 90 vezes 5 aqui, 450. 450 vezes 4. 4 vezes 0 é 0, 4 vezes 5, 20. Põe o 0 e vai o 2. 4 vezes 4, 16, com 2, 18, tá? Com 2 aqui vai dar 18, então temos aqui 1.800. E agora nós vamos multiplicar 1.800 por 3. 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 0 é 0. 3 vezes 8, 24. Põe o 4 e vai o 2. 3 vezes 1, 3, com 2, 5. Então vamos ter aqui um total de 5.400 possibilidades, caso a gente fixe aqui as 2 letras no começo e depois os 3 números, né, na composição da placa, sem a possibilidade de fazer a permutação e ter novas placas, modificando aqui a ordem, né, entre as letras e os números. Então, a alternativa correta, segundo a banca, segundo o gabarito oficial, vai estar aqui na letra D. 5 cadeiras estão dispostas numa fila. Então, vamos colocar essas 5 cadeiras para a gente ter uma base aqui na questão. O total de maneiras distintas que 5 pessoas podem se sentar nessas cadeiras é igual a... Colocando aqui 5 pessoas, então 5 pessoas vão se sentar aqui nessas cadeiras. Uma dessas pessoas, vamos considerar que seja essa daqui, pode ser qualquer uma delas, vai se sentar na cadeira. Então, quantas possibilidades ela tem de escolha? No momento, como não tem ninguém sentado, não tem nenhuma cadeira ocupada, ela tem 5 possibilidades. A segunda pessoa que vai sentar, ela não tem mais 5 possibilidades. Vamos supor que ela escolheu essa primeira cadeira aqui, a cadeira A. Então, essa pessoa, eu vou chamar de pessoa 1, para a gente ter uma referência, ela foi lá e sentou na cadeira A. Então, sobraram agora 4 opções e sobraram também 4 pessoas. Então, a segunda pessoa que vai escolher, ela só tem 4 opções, a terceira só vai ter 3 opções, a segunda tem 2 e a última só vai ter uma opção. O produto, né, pelo princípio fundamental da contagem aqui, o produto entre esses valores vai dar quantas possibilidades nós temos de... o total de maneiras distintas que essas pessoas podem se sentar nessas cadeiras. 5 vezes 4 dá 20, 20 vezes 3, 60, 60 vezes 2, 120, 120 vezes 1, 120. Então, tem 120 maneiras dessas 5 pessoas se sentarem aqui nessas 5 cadeiras. A alternativa correta vai estar na letra C. Um diretor de empresa deve escolher 3 dentre 10 funcionários para viajarem a uma filial da empresa. O total de possibilidades e escolhas possíveis para esse diretor é... Então, nesse caso, devemos avaliar se vai ser arranjo, combinação ou permutação. A permutação seria se nós utilizássemos aqui todos os funcionários, né? No caso, o universo completo. Como nós vamos escolher 3 dentre os 10, não será um caso de permutação. Agora, a gente precisa definir se vai ser um arranjo ou uma combinação. Quando é que vai ser arranjo? Quando a ordem importar. Aqui, em nenhum momento, a ordem ela vai ser relevante para a escolha do diretor. Então, não vai ser um arranjo, vai ser uma combinação. No caso aqui, é uma combinação simples. Combinação de n elementos tomados P a P, dado por n fatorial sobre P fatorial, que multiplica n menos P fatorial. Então, a primeira análise aqui na leitura é descobrir o que vai ser, se é permutação, arranjo, combinação ou um princípio fundamental da contagem. Aqui, nesse caso, vai ser uma combinação. Combinação de 10 elementos tomados 3 a 3. Temos aqui 10 fatorial sobre 3 fatorial, que é o nosso P, que multiplica 7 fatorial. Por que 7? De onde vem o 7? Vai ser o n menos P, que no caso vai ser 10 menos 3, que dá 7. Aqui nós vamos expandir sempre até ficar igual ao maior, 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial para a expansão. Agora a gente já pode eliminar esses dois e expande aqui o 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1. O que dá para a gente fazer aqui é simplificar aqui o 9 por 3.
9 dividido por 3 dá 3. E 8 dividido por 2 dá 4. O restante a gente pode eliminar tudo, tá? E fazer aqui o nosso produto. 10 vezes 3, 30, vezes 4, 120. Então, o total aqui de possibilidades que ele vai ter vai estar na letra B, 120 possibilidades. João esqueceu sua senha de banco formada por 3 números. Ele só lembra que nenhum deles é igual ao outro. Se tentar descobrir qual o número de sua senha, o total de tentativas que João terá de fazer é... Então, temos aqui uma senha. Essa senha vai ser formada por 3 números. Então, temos aqui 3 espaços. Cada espaço desse nós vamos colocar um número. Sabemos que nenhum deles é igual ao outro, então não vamos ter números repetidos. Quantos números nós temos de 0 até 9? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No caso aqui, nós temos 10 opções de números. Para a primeira posição, nós vamos ter 10 possibilidades. Quando a gente usar qualquer um deles, e aqui, como é uma senha, a gente pode começar pelo 0, então vamos ter 10 opções. Nós podemos usar agora apenas 9 e depois apenas 8. Então, o produto aqui vai dar a quantidade de possibilidades, né? A quantidade de tentativas que João poderá fazer para encontrar a sua senha. 10 vezes 9, 90. Então, temos aqui 90. 90 vezes 8, vamos fazer 9 vezes 8, que dá 72, e repetir o 0. Então, o total de tentativas que ele vai ter aqui para encontrar a sua senha é de 720. Alternativa correta na questão, letra B. Para acessar sua conta no banco, Marcos deve digitar primeiramente 3 números diferentes dentre os algarismos 3, 4, 5 e 6. Então, primeiro ele vai digitar aqui 3 números. Eu vou colocar 3 espaços e vou colocar aqui um Nzinho representando que são os números. E aqui esses números têm que ser diferentes. Isso aqui é muito importante. Logo em seguida, deve digitar 2 letras distintas. As letras também vão ser distintas, então vai ser letra, letra. Dentre as letras A, B, C, D, 4 letras. Se Marcos esqueceu a senha, então o total de possibilidades que deverá testar, sabendo que só conseguirá na última tentativa, é igual a... Então, aqui nós temos... Quantos números nós temos? Nós temos 4. Então, 4 possibilidades para colocar aqui no primeiro número. Depois, nós vamos ter 3 possibilidades apenas e depois 2. Com relação às letras, nós temos 4 possibilidades para a primeira letra e depois nós temos 3 possibilidades. O produto entre esses valores vai gerar o total de possibilidades que nós estamos procurando. Então, vamos fazer aqui 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 4, vamos ver quanto é que dá. 24 vezes 4. 4 vezes 4 dá 16, põe o 6 e vai 1. 4 vezes 2, 8, com 1, 9. 96. E agora 96 vezes 3. 3 vezes 6, 18. Põe o 8 e vai 1. 3 vezes 9, 27. Com mais 1, 28. Então, temos um total de 288 tentativas, no caso, né? Total de possibilidades que deve testar até conseguir a sua certeza aqui, conseguirá na última tentativa. Então, a alternativa correta na questão vai estar na letra D. O novo brinquedo de Mateus vem com 4 cubos de diferentes cores. Se ele resolver separar os cubos em duplas, terá a seguinte quantidade de combinações diferentes. Assinale a alternativa correta. Olha só que palavra legal que ele coloca aqui no texto. Combinações. Então, ele já entrega para nós que nós vamos ter que fazer uma combinação. Então, aqui nós vamos ter uma combinação de N elementos tomados P a P. Por que não é uma permutação, né? Tem 4 cores diferentes. Eu vou colocar aqui como A, B, C e D. Mas eu não vou usar 4 cores. Eu vou usar apenas 2, né? Ele coloca aqui que fará a combinação em duplas. Logo, não vai ser uma permutação. Por que não é um arranjo? Porque a cor não, as duplas aqui, a ordem não importa. Então, como não importa, vai ser realmente aqui uma combinação. Combinação de N elementos tomados P a P, que vai ser dado por N fatorial de P fatorial, que multiplica N menos P fatorial. Combinação de 4 elementos tomados 2 a 2, 4 fatorial sobre 2 fatorial, que multiplica 4 menos 2 fatorial. Então, aqui nós vamos ficar com 4 fatorial sobre 2 fatorial, que multiplica 2 fatorial. Esse pontinho aqui é da nossa exclamação. Agora, expandimos o 4. 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Deixamos um dos fatoriais aqui, né? 2 fatorial com 2 fatorial vai ser eliminado. E o outro a gente faz a expansão. 2 vezes 1, 2. 4 vezes 3 dá 12. E 2 vezes 1 dá 2. 12 dividido por 2, nós vamos chegar ao resultado de 6
combinações, alternativa correta da questão, letra D. Calcule quantas combinações podemos fazer com 10 pessoas, sendo que as duplas estarão vestindo diferentes camisas de time de futebol do Campeonato Brasileiro e assinale a alternativa correta. Então, nessa questão, a banca já coloca direto que ela vai querer combinações, certo? Combinação de 10 pessoas tomadas 2 a 2, porque aqui nós temos duplas, porém ela coloca as camisas do time do futebol do Campeonato Brasileiro. Só que essa informação, camisas de time do futebol do Campeonato Brasileiro, ela não vai fazer nenhuma diferença na hora que a gente estiver fazendo a nossa resolução. Por quê? Porque a questão não coloca se essas camisas serão iguais ou diferentes. Então, nós vamos considerar apenas uma combinação simples e resolver nosso problema. Combinação de n elementos tomados P a P vai ser dado por n fatorial de P fatorial que multiplica n menos P fatorial. Substituindo nossos valores, combinação de 10 elementos, pois eu tenho aqui 10 pessoas, tomadas 2 a 2, porque são duplas, vai ser dado por 10 fatorial sobre 2 fatorial que multiplica 10 menos 2, 8 fatorial. Agora nós vamos expandir, vai ficar 10 vezes 9 vezes 8 fatorial. Agora a gente vai repetir aqui o 8 fatorial da parte do denominador. Vai eliminar esse 8 fatorial com esse e vai expandir esse 2. 2 vezes 1. 10 vezes 9, 90. 2 vezes 1, 2. 90 por 2, 45. Então, é uma questão que ela coloca essa parte aqui da camiseta do time só para, entre aspas, né, podemos dizer entre aspas, sacanear com o candidato. Então, presta bastante atenção, resolve muitas questões da banca que com certeza você vai verificar qual é o padrão que ela utiliza nos seus enunciados. A alternativa correta da questão está aqui na letra D. Pedro viajou e levou na mala 6 camisas e 2 calças jeans. Então, vamos colocar aqui 2 calças jeans e 6 camisetas para a gente entender aqui nossa questão. Calcule de quantas combinações diferentes Pedro pode se vestir e assinale a alternativa correta. Aqui, quando ele coloca de quantas combinações diferentes, são quantas possibilidades de combinações que nós temos. Vamos aplicar aqui direto o princípio fundamental da contagem, o multiplicativo. Então, vamos ter 2 possibilidades de calça, 2, vezes a quantidade de camisetas que nós temos aqui, que é 6. 2 vezes 6, pelo princípio fundamental da contagem aqui, o multiplicativo, nós temos 12 combinações diferentes, né? 12 possibilidades do Pedro se vestir. A alternativa correta na questão vai estar aqui na letra C. Anagrama representa a palavra com ou sem sentido. Por exemplo, IAMS é um anagrama da palavra mais. Desse modo, o total de anagramas que se pode formar através da palavra pilha é. Caiu questão sobre anagrama, nós temos aqui questões sobre permutações. Nós vamos variar a posição das letras dessa palavra. O que acontece é que você pode ter uma permutação simples ou uma permutação com repetição. Nesse caso, é uma permutação simples, pois nós não temos nenhuma letra repetida. Se tivesse letra repetida, seria uma permutação com repetição. Nesse caso, é uma permutação simples. P de n é dado por n fatorial. Quem que é o meu n? A quantidade de letras da palavra. 1, 2, 3, 4, 5. Então, permutação de 5 letras vai ser dado por 5 fatorial. E expandindo o nosso 5 fatorial, vamos ter 5 que multiplica 4, multiplica 3, vezes 2, vezes 1. Então, o nosso cálculo aqui vai ser 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. E 120 vezes 1, 120. Então, tem aí 120 anagramas que nós podemos formar com a palavra pilha. A alternativa correta da questão, letra D. Certa cidade emplaca seus veículos utilizando 2 letras do nosso alfabeto, de 26 letras, seguidas de 3 números. Então, tem aqui letra, letra, essa é a placa, número, número, número. Vou colocar aqui bem grande para a gente verificar o que nós temos. De modo que a primeira letra é uma vogal, então de 26 letras, 5 são vogais. Eu tenho 5 possibilidades de colocar uma letra aqui. A segunda letra é uma consoante, temos 21 possibilidades. Vogais mais consoantes totalizam 26 letras. O primeiro número é um número par. Nós temos 10 números, né, do 0 até o 9. 5 são pares e 5 são ímpares. Então, eu tenho 5 possibilidades de colocar o número par aqui. E o último é ímpar, também temos 5 possibilidades, mas esse número aqui do meio, né, dos 3 números, ele não coloca qual vai ser, se é par ou ímpar. Então, nós temos 10 possibilidades, pois a gente vai colocar qualquer um deles. O total de placas distintas que podem ser utilizadas nessa cidade é o produto entre elas, pelo princípio fundamental da contagem. Então, vamos ter 5 vezes 21, vamos fazer aqui, ó,
21 que multiplica 5. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 105. Coloca esse valor aqui em cima para não esquecer. Agora, 105 multiplica 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. Põe o 5 e vai ao 2. 5 vezes 0 é 0, desce o 2. 5 vezes 1, 5. Então, temos aqui 500. Vamos colocar aqui 525. 525 vezes 10, nós vamos ter 5.250. 5.250 vezes 5, então vou pegar 5.250 e vou multiplicar aqui por 5. 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 5, 25, 5 e vai ao 2. 5 vezes 2, 10, com 2, 12. Põe o 2 e vai 1. 5 vezes 5, 25, com mais 1, 26. Então, totalizamos aqui 26.250 possibilidades, né? O total de placas que nós temos. A alternativa correta na questão, letra B de bola. Numa viagem, 8 amigos. É interessante você ir circulando os números que estão sendo colocados por extenso. Então, tem aqui 8 amigos, aí eu já circulo esse valor. Numa viagem, 8 amigos resolvem se dividir em 4 quartos alugados de uma pousada. Cada quarto acomoda 2 pessoas em uma cama de solteiro para cada hóspede. Então, cada quarto que tem a pousada, vou considerar aqui o quarto com a letra Q, dentro eu vou ter 2 camas, certo? Para acomodar esses hóspedes. Quantas combinações de distribuições podem analisar de duplas por quartos? Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos pensar da seguinte forma. Eu tenho 8 amigos e eu quero, na verdade, saber quantas duplas eu consigo formar. Então, aqui eu preciso verificar se é uma permutação, se é um arranjo ou uma combinação. Não é permutação. Por que não é permutação? Porque eu não vou usar os 8, eu vou usar duplas. Então, desses 8, eu vou pegar 2. Ou vai ser um arranjo ou vai ser uma combinação. Como a ordem não importa, não vai ser um arranjo, vai ser uma combinação. Então, tem uma combinação de 8 amigos somados 2 a 2. Então, nós temos aqui o seguinte. Nós vamos ter 8 fatorial dividido por 2 fatorial que multiplica 8 menos 2, 6 fatorial. Resolvendo essa conta, nós vamos encontrar a quantidade de duplas. E aí, tendo as duplas, a gente consegue montar aqui a quantidade de combinações. Vamos lá. 8 que multiplica 7, que multiplica 6 fatorial. Então, 6 a gente vai simplificar com 6. E esse 2 a gente vai expandir. 2 vezes 1. 8 vezes 7, 56. 56. 2 vezes 1, 2. 56 dividido por 2, 28. Então, significa que 8 amigos tomados 2 a 2 vão gerar para nós aí 28 duplas. Então, essas 28 duplas são as 28 combinações que nós podemos ter para poder distribuir entre os quartos. A alternativa correta da questão está aqui na letra C. Um grupo de 5 pessoas do mesmo setor empresarial decidem almoçar fora do prédio comercial. Ao chegar no restaurante, sentam-se em volta de uma mesa circular. Assinale a alternativa que apresenta a quantidade de modos distintos que esse grupo pode se sentar à mesa. Então, nesse caso, nós temos uma permutação circular. A permutação ela se divide aqui em 3 tipos. Permutação simples, eu vou dar um exemplo, vou usar o meu nome, Tiago. Então, aqui, se a gente fizer uma permutação, vai ser uma permutação de 5 elementos, seria aqui 5 fatorial. Por quê? Porque não tem nenhuma repetição de letra. Se a gente usar outra palavra que tem uma repetição, por exemplo, aqui terra, vou usar também com 5 letras, só que aqui eu teria permutação de 5 letras, 5 fatorial, só que eu teria que dividir aqui por 2 fatorial, por quê? Porque eu tenho a repetição do R 2 vezes. Então, quando a gente fizesse um embaralhamento, teríamos palavras repetidas. E para tirar essas palavras repetidas, a gente dividiria aqui por 2 fatorial. No nosso caso, nós temos uma mesa, eu vou colocar aqui 5 pontos, no caso, eu vou considerar com letras A, B, C, D e E, onde eu vou embaralhar essas letras. Eu vou ter aqui uma permutação, porque eu estou usando todos os elementos. Então, nesse caso, nós vamos ter permutação circular, né? Permutação circular de 5 elementos vai ser dado por 5 menos 1 fatorial. Então, a permutação circular de 5 elementos, 4 fatorial. Como que a gente calcula 4 fatorial? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 1, 24. Então, a alternativa correta nessa questão vai ser a letra C. Num show de uma banda de rock, 3 amigos de Belo Horizonte
Minas Gerais, conheceram 5 meninas de Monte Claros, também de Minas Gerais. Assinale a alternativa que apresenta de quantas formas os meninos poderiam se apresentar para as meninas. Pense que cada menino poderá se apresentar uma única vez a cada menina. Então, temos aqui 3 meninos, eu coloquei aqui uma imagem para ilustrar o nosso problema, e 5 meninas. Aqui nós temos o princípio fundamental da contagem multiplicativa aplicado. Então, o princípio fundamental da contagem, nós temos 3 meninos que vão conhecer 5 meninas. 3 vezes 5, 15. Questão direta, tá? Cada um deles, ó, imagina esse aqui, né? Ele vai se apresentar para as meninas. Quantas formas ele tem de se apresentar? Ou melhor, para quantas meninas ele pode se apresentar? Para 5. O outro também vai ter 5 possibilidades. E o último também terá 5 possibilidades. Totalizando 15, podemos pensar desta forma ou aplicar direto o princípio multiplicativo. 3 vezes 5, 15. Alternativa correta na questão, letra A. Uma senha de banco é formada por exatamente 5 letras distintas dentre as letras A, B, C, E e G. Nessas condições, o total de senhas possíveis é igual a... Nós podemos resolver esse problema de duas maneiras. Podemos pensar essas letras aqui, A, B, C, E, G, como um anagrama. O anagrama seria apenas mudar a posição das letras e encontrar nossa resposta, ou podemos pensar como o princípio fundamental da contagem. Fazendo dos dois modos, se for um anagrama, como não tem letras repetidas, nós teríamos aqui uma permutação simples de 5 elementos. Então, teria 5 fatorial, permutação de 5 elementos, 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. Vezes 2, 120. Vezes 1, 120. Então, temos 120 possibilidades. A outra forma de pensar é arrumar esse problema da seguinte maneira. 1, 2, 3, 4, 5 tracinhos. Quantas possibilidades eu tenho para colocar aqui no primeiro caractere? Eu tenho 5. Como são distintos, se eu usar um deles, independente de qual seja, imagina que eu usei aqui o C. Quantas possibilidades eu tenho para colocar aqui no segundo caractere da senha? Eu só tenho 4. E aí, no terceiro, eu tenho 3. No quarto, eu vou ter 2 possibilidades. E no quinto, eu só vou ter uma possibilidade. Que seria exatamente o que nós fizemos aqui na permutação simples. Multiplicando esses valores, nós vamos encontrar o total de 120 senhas possíveis, no caso. A alternativa correta da questão está aqui na letra A. Uma professora pretende formar 2 grupos com seus 7 alunos, sendo que o primeiro grupo terá 4 alunos e o outro 3. O total desses 2 grupos que a professora poderia formar com seus alunos, todos eles diferentes, é igual a... Então, vamos pensar aqui nesses 7 alunos com as 7 primeiras letras do alfabeto. Então, A, B, C, D, E, F e G. Isso aqui seriam os nossos alunos. Como ela quer formar 2 grupos, um grupo com 4 e um grupo com 3, né, e queremos saber a quantidade, vamos pensar da seguinte maneira. Imagina que a professora pegou aqui o aluno A, o aluno C, o aluno E e o aluno G. Pegou aqui esses 4. Então, quando a professora forma um grupo com 4 alunos, A, C, E, G, automaticamente nós já temos o outro grupo. Esse grupo aqui tem 4, o outro grupo, BDF, vai ter 3. Então, se eu souber quantos grupos com 4 alunos eu consigo formar, eu consigo ter o total. Então, nesse caso, como ele coloca aqui, todos têm que ser diferentes, tá? Todos os grupos têm que ser diferentes, nós vamos usar uma combinação. Por que que não é um arranjo? Porque o arranjo, a gente vai utilizar arranjo, certo? O arranjo a gente vai utilizar quando a ordem importar. Quando a ordem não importa, nós vamos usar uma combinação. Então, não importa se ela escolheu aqui A, C, E, G, ou se ela escolheu, por exemplo, G, E, C, A. Vai ser o mesmo grupo. Então, essa ordem aqui não importa. Também não vai ser uma permutação, porque nós não vamos usar os 7 alunos e apenas embaralhar aqui a ordem. Então, vamos fazer uma combinação de N elementos tomados P a P. Vai ser dado por N fatorial sobre P fatorial, que multiplica N menos P fatorial. Combinação de 7, 4, nós vamos ter 7 fatorial dividido por 4 fatorial, que multiplica 3 fatorial. Por que 3? Porque 7 menos 4 dá 3. Aí nós vamos expandir aqui esse 7, vai ficar 7 vezes 5 vezes... 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Por que você parou no 4? Para poder eliminar com esse 4 aqui de baixo. Então, 4 vai com 4. E agora eu vou ter 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2 vezes 1 dá 6. Podemos eliminar com o de cima.
7 vezes 5, combinação de 7 elementos tomados 4 a 4, vai ser igual a 35, que é a nossa alternativa correta na letra B. João esqueceu a senha de um cofre composta por 4 números distintos. Então, a senha que nós vamos procurar, né, a quantidade de possibilidades, vai envolver aqui 4 números e esses números são distintos. Ele só lembra que os números estão entre os algarismos 0, 1, 2, 3 e 4. O total de senhas possíveis que poderia ser formada nessas condições é igual a. Então, temos que pensar da seguinte forma. Para colocar aqui o primeiro algarismo, né, o primeiro, quantas possibilidades nós temos? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Temos 5 possibilidades. Usando qualquer um deles, não importa qual que seja, para colocar o segundo, nós só teríamos 4 possibilidades. Para colocar o terceiro, teríamos 3 possibilidades. E para colocar o segundo, teríamos 2 possibilidades. A multiplicação, para colocar o segundo, teríamos 2 possibilidades. A multiplicação desses fatores vai dar para nós a quantidade de senhas, né, o total de senhas possíveis. 5 vezes 4 dá 20, 20 vezes 3, 60, e 60 vezes 2, nós vamos encontrar aqui 120 senhas possíveis, a alternativa correta da questão, letra A. Num processo trabalhista, pretende-se formar uma comissão composta por 2 advogados e 3 representantes de uma empresa. Então, nós temos aqui o seguinte, 2 espaços para advogado e 3 espaços aqui eu vou colocar para representantes, vou colocar a letra R. Se há 6 advogados para serem escolhidos e 9 representantes da empresa, então o total de comissões distintas que poderão se formar nesse processo será de... Então, primeiro nós vamos descobrir aqui quantas possibilidades de escolha de 2 advogados nós temos. Como eu tenho 6 e eu vou escolher 2, não vai ser uma permutação. Permutação seria se a gente usasse todos os elementos. Se a minha escolha não tem importância à ordem, também não vai ser um arranjo. Então, vai ser uma combinação. Para fazer uma combinação, nós vamos ter o seguinte. Combinação de NP vai ser N fatorial sobre P fatorial, que multiplica N menos P fatorial. Então, a nossa combinação aqui inicialmente vai ser a combinação de 6 elementos tomados 2 a 2. Nós vamos ter aqui 6 fatorial sobre 2 fatorial, que multiplica 4 fatorial. Como que a gente resolve isso aqui? Nós vamos expandir o 6 até chegar ao maior valor que tem aqui embaixo. Às vezes o maior valor vai ser o P, às vezes o maior valor vai ser N menos P. Nesse caso é 4 fatorial, então vai ficar 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Esse 4 fatorial você já pode eliminar. E o 2 fatorial aqui vai ser 2 vezes 1. 2 vezes 1 dá 2. Então vou ter aqui 6 vezes 5, que dá 30, sobre 2, 15. Então aqui eu tenho 15 possibilidades. Vou colocar aqui como 15P, certo? E com relação aos representantes, nós vamos ter uma combinação de 9 e 3. Tá? 9 representantes, desses 9 eu vou tirar 3, mesmo processo, vai ser uma combinação. Eu vou ficar com 9 fatorial sobre 3 fatorial, 9 menos 3, 6 fatorial. Vamos expandir o 9 até chegar ao 6. 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial para 3 vezes 2 vezes 1. Vezes 6 fatorial. 6 fatorial vai com 6 fatorial. Aqui nós vamos fazer o seguinte, vamos simplificar. 9 por 3 dá 3. 8 por 2 dá 4, tá? Vezes 7. 3 vezes 4 dá 12. 12 vezes 7, quanto é que dá? 12 vezes 7. 7 vezes 2, 14, vai 1. 7 vezes 1, 7, com 1, 8. Deu 84. Então, 12 vezes 7, 84. Aqui eu tenho 84 possibilidades. Note que nós temos um i, tá? Então, nós temos aqui, na verdade, que multiplicar. Quando nós temos esse i, nós vamos fazer aqui uma multiplicação, porque eu vou ter aqui 15 possibilidades de advogados, certo? 15 possibilidades de pegar 2 advogados de 6. E vamos ter 84 possibilidades de pegar 3 representantes da comissão. Então, vamos fazer o produto, e esse produto vai ser, pelo princípio fundamental da contagem, o nosso resultado, total de comissões distintas. Então, vamos ficar com 15 vezes 84. Olha só quanto é que vai dar essa multiplicação. 84, que multiplica aqui 15. 5 vezes 4, 20, põe 0 e vai 2. 5 vezes 8, 40, com 2, 42. 1 vezes 4 e 1 vezes 8. 0, 6 e aqui 12, né? 4 com 8, 12. Então, 1.260
comissões distintas é o que nós podemos formar. A alternativa correta da questão vai estar aqui na letra E. Um empresário decidiu premiar 3 de seus vendedores dentre os 10 que trabalham em sua empresa para irem cada um a um país diferente, com todas as despesas pagas. O número de possibilidades de escolhas dos vencedores que ganharão os 3 prêmios é de... Então, nesse caso, vamos analisar a nossa situação. Tenho 10 vendedores. Desses vendedores, eu vou sortear 3. E esses 3, eles vão para países diferentes. Então, eu vou ter aqui o seguinte, ó. Vou considerar aqui como país 1, país 2 e país 3. Essa questão, a banca deu a resolução por arranjo, mas só que ela deveria ter colocado a seguinte informação, que os sorteados, eles têm aí uma ordem de preferência para esses países. Como ele não coloca, para mim, não é uma questão de arranjo, porque para ser arranjo ele tem que ser muito claro. Ele tem que dizer, olha, a ordem importa. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, ó, ele vai sortear 3 pessoas, né, 3 vendedores, e o que acontece? Cada um a um, né, no caso, 1 a 1, vai escolher aqui um país diferente. Tudo bem. Só que ele não coloca para mim, por exemplo, que o primeiro sorteado, ele vai para o país 1, ou vai ter o direito de escolher 1, 2 ou 3. Então, quando ele não coloca isso, ele deixa em aberto a ideia aqui do arranjo. Mas ele considerou, né, no caso ele, que eu falo aqui, a banca, a IBFC, que aqui seria sim uma questão de arranjo, e aí a ordem iria importar. O primeiro sorteado, provavelmente ele considerou aqui que vai para o país 1, o segundo sorteado para o país 2 e o terceiro para o país 3. Só que isso aqui não ficou claro no texto. Eu vou resolver por arranjo, nós vamos encontrar a alternativa conforme a banca planejou aqui, mas eu não considero uma questão de arranjo. E aqui ele coloca o número de possibilidades de escolhas dos vencedores que ganharão os 3 prêmios. Então, fazendo aqui um arranjo de NP, nós vamos ter N fatorial dividido por N menos P fatorial. No caso, o nosso arranjo vai ser de 10 elementos tomados 3 a 3, 10 fatorial sobre 3, ou aliás, 7, né? No caso, 10 menos 3, 7 fatorial. Vamos expandir aqui, 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial, dividido por 7 fatorial. Aí eliminamos esse com esse, 10 vezes 9, 90, 90 vezes 8, nós vamos ter aqui o total, arranjo 10, 3, 720. Então, eu não concordo com o gabarito da banca, tá? Porque aqui ela deveria, nas questões principalmente de arranjo, deixar muito claro a questão da ordem importar, de nós colocarmos aqui uma questão voltada para a escolha desses primeiros colocados aí, os 3 primeiros, quais serão os países que eles iriam. Então, como ela não colocou, eu não considero como uma questão de arranjo, mas o gabarito prevê que a resolução seja feita por arranjo e não por combinação, e a alternativa correta vai ser aqui a letra B de bola. Um empresário decide premiar 3 de seus funcionários com a viagem para cada um dos 3 irem ao mesmo país. Então, aqui não vai ter problema na ordem, porque o país é o mesmo. Se 7 funcionários podem ganhar a viagem, o total de escolhas possíveis para o empresário sortear os prêmios é de... Então, vamos lá. Ele tem aqui, ó, que sortear 3 dos seus funcionários, certo? De um total aqui, ó, de 7, né? Se 7 funcionários podem ganhar a viagem, então quantas escolhas eu posso fazer? Combinação de 7 elementos tomados aí 3 a 3. O país é o mesmo, então a ordem não importa, não é um arranjo. Permutação seria, no caso, se eu usasse os 7, não vou usar só 3, né? Vou pegar só 3 elementos do conjunto, então eu vou ter aqui uma combinação de 7 e 3. 7 fatorial sobre 3 fatorial, que multiplica 7 menos 3, no caso 4 fatorial. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, dividido por 3 vezes 2 vezes 1, que é a expansão aqui desse 3 fatorial, vezes 4 fatorial. 4 vai com 4, 3 vezes 2 vezes 1 vai dar 6, então vamos eliminar com esse 6. 7 vezes 5, 35 são o total de possibilidades, no caso, né? Total de escolhas possíveis. Alternativa correta na questão, letra A. Para compor o conselho de saúde de um município, deve ser escolhido um médico, então vou colocar aqui um Mzinho, um médico, dentre 3 candidatos, 2 psicólogos,
Vou considerar aqui a letra P, que são os psicólogos, dentre 5 candidatos, e 3 assistentes sociais dentre 6. Vou colocar aqui um azinho. Então, essa é a comissão. Um médico, 2 psicólogos e 3 assistentes sociais. Aqui, nesse caso, quando a gente trabalha com comissões, normalmente nós usamos 2 coisas, combinações e também o princípio fundamental da contagem multiplicativa, que é o que vai acontecer nessa questão. Como eu tenho aqui a escolha de um médico dentre 3, quantas possibilidades eu tenho? Eu tenho 3, não precisa nem fazer cálculo. Eu tenho 3 possibilidades de escolha. 2 psicólogos dentre 5. Aí sim eu vou fazer uma combinação de 5, né? 5 elementos tomados 2 a 2. Então eu tenho 5 elementos. Quantas possibilidades de escolher 2 eu tenho? 5, 2. Então vai ser 5 fatorial dividido por 2 fatorial, que multiplica 3 fatorial. 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3. Aí eu posso parar aqui no 3 para poder eliminar com o de baixo. 3 vai com 3, 2 fatorial, 2 vezes 1. 5 vezes 4 dá 20, 2 vezes 1, 2. Então, eu tenho aqui 10 possibilidades. Para escolher esses 2 psicólogos aqui, eu tenho 10 possibilidades. Agora, eu vou olhar aqui os assistentes sociais. Combinação de 6, né? 6 elementos tomados 3 a 3. 6 fatorial sobre 3 fatorial, que multiplica 3 fatorial. Porque 6 menos 3 também vai dar 3. Aí aqui vai ficar 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, dividido por 3 vezes 2 vezes 1. Eu vou ter que expandir um deles, e o outro eu não preciso expandir. Esse vai com esse. 3 vezes 2 vezes 1 dá 6, podemos eliminar com esse 6. 5 vezes 4, 20. Então, para escolher o assistente social, eu tenho 20 possibilidades. Pelo princípio fundamental da contagem, 3 vezes 10 vezes 20 vai ser o total que nós precisamos. PFC aqui vai ser 3 vezes 10, 30. Eu posso fazer 3 vezes 1 vezes 2. 3 vezes 1, 3. Vezes 2, 6. E repito os 2 zeros. 1, 2. Então, eu tenho aqui 600 escolhas possíveis. A alternativa correta da questão vai estar aqui na letra B. Chegamos ao final das nossas resoluções, mas não fica triste. Aqui no canal tem bastante conteúdo da Banco BFC e de outras bancas, tem aulas também, então basta você dar uma pesquisada. Caso você não consiga encontrar o conteúdo que você esteja procurando, manda aí uma mensagem nesse vídeo mesmo, que com certeza eu te ajudarei. Te vejo na resolução das próximas questões da Banco BFC. Estou iniciando agora uma nova playlist, que é a playlist sobre probabilidade. Então, corre, já se inscreve no canal, não esquece de deixar teu like e vamos para cima.